Verdades sobre as mulheres que ninguém te contou. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, parece que algo ainda está faltando? Por que, apesar de suas melhores intenções, as coisas não saem como esperado? Talvez seja porque você está jogando um jogo cujas regras nunca lhe foram explicadas. A verdade é que há aspectos sobre as mulheres que ninguém te contou. E não porque são segredos guardados a 7 chaves, mas porque estão escondidos à vista de todos, nos detalhes do cotidiano, nas entrelinhas das conversas, nos silêncios que você não aprendeu a ouvir. A filosofia estoica nos ensina a olhar para dentro, a buscar a sabedoria e a força em nós mesmos, em vez de depender da aprovação dos outros. Marco Aurélio, um dos grandes estoicos, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Aplicando isso às relações, especialmente com as mulheres, percebemos que muitas vezes buscamos fora o que só pode ser encontrado dentro. Esperamos que elas nos validem, nos completem, nos deem sentido. Mas isso é uma armadilha. Epicteto, outro sábio estoico, disse: "Não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem." Isso significa aceitar que não temos controle sobre os sentimentos ou ações das mulheres. O que podemos controlar é nossa própria atitude, nossas reações, nossa integridade. E é isso que, paradoxalmente, mais atrai e mantém a conexão. Sêneca, em suas cartas, aconselhava: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Quantas vezes você já interpretou um silêncio como rejeição, um olhar como desinteresse, uma palavra como crítica? E quantas vezes essas interpretações estavam erradas? A mente humana tende a preencher lacunas com suposições, muitas vezes baseadas em inseguranças. O estoicismo nos convida a questionar essas suposições, a buscar a verdade com serenidade e coragem. Musônio Rufo, um dos primeiros defensores da educação filosófica para mulheres, afirmou que elas possuem a mesma capacidade racional que os homens e, portanto, devem ser igualmente encorajadas a buscar a virtude e a sabedoria. Isso nos lembra que as mulheres não são seres misteriosos ou incompreensíveis. São seres humanos com pensamentos, sentimentos, desejos e contradições, assim como nós. Portanto, a primeira verdade sobre as mulheres que ninguém te contou é que não há verdades absolutas. Assim, a necessidade de autoconhecimento, empatia e presença, de estar inteiro em si mesmo para poder se conectar verdadeiramente com o outro. E isso é apenas o começo. Nas próximas partes, exploraremos outras verdades ocultas, armadilhas mentais e caminhos para relações mais autênticas e significativas. A segunda verdade sobre as mulheres que ninguém te contou é esta: o que elas dizem que querem nem sempre é o que realmente buscam. E não, isso não é manipulação. Isso é natureza humana em conflito com condicionamentos sociais. Quantas vezes você já ouviu uma mulher dizer que quer um homem sensível, que se abre, que chora, mas na prática ela se sente atraída por alguém que demonstra força, firmeza, direção? Não se trata de incoerência, trata-se de camadas. Por fora existe o que foi aprendido, o que se espera dizer, mas por dentro existe algo mais profundo: instinto, polaridade, energia. O filósofo estoico Epicteto ensinava: primeiro, diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que precisa ser feito. Muitos homens ignoram isso. Agem tentando se moldar ao que pensam que as mulheres querem. Agem tentando agradar, se adaptar, evitar conflitos. Mas ao fazer isso, perdem a própria essência. E sem essência não há atração real. Porque a mulher sente. Ela pode nem
saber dizer o porquê. Mas ela sente quando você está se traindo, quando está sorrindo por fora, mas frustrado por dentro, quando está dizendo sim, querendo dizer não. Isso gera um paradoxo. O homem tenta ser aceito, mas ao fazer isso, desperta o oposto da admiração. Porque não é a bondade que atrai, é a presença, é a clareza, é a confiança de quem não precisa provar nada. Sêneca escreveu: a vida feliz é aquela que está em harmonia com sua própria natureza. Portanto, você não deve agir baseado no que espera que funcione com as mulheres. Você deve agir em coerência com quem você é. E aqui está o erro fatal que muitos cometem sem perceber. Sacrificam a verdade para manter a conexão. Só que ao fazer isso, perdem ambos, a verdade e a conexão. Quer um exemplo simples? O homem que concorda com tudo, que diz ok para tudo, pensando que está sendo compreensivo, ele não entende que está apagando sua própria voz. E uma mulher só respeita um homem que se respeita. Isso não significa ser rude, inflexível, arrogante, significa apenas ter limites claros, ter opinião própria, saber dizer não com calma, ter um norte interno que não muda a cada emoção que ela expressa. Marco Aurélio nos lembra: se é suportável, então suporte-o. Pare de reclamar. O que ele quer dizer é: mantenha-se firme. Seja rocha, seja âncora. Porque o mundo está cheio de homens tentando agradar, mas vazio de homens que sabem quem são. A verdade é que mulheres testam, não por maldade, mas por instinto, para saber se o que está diante delas é sólido ou frágil. Se você desmorona com um comentário atravessado ou se permanece calmo, íntegro, consciente, isso não é sobre elas, é sobre você. Não tente decifrar mulheres como se fossem um código misterioso. Comece decifrando a si mesmo, porque quando você se conhece, você não se perde tentando agradar. Você não se molda para caber. Você convida a presença dela para somar, não para te preencher. Essa é a segunda verdade que ninguém te contou. E talvez a mais ignorada. O maior erro não está em entender as mulheres. Está em não entender a si mesmo primeiro. A terceira verdade sobre as mulheres que ninguém te contou é brutalmente simples. Elas reparam em tudo, mas não no que você finge mostrar, e sim naquilo que você não sabe que está transmitindo. A maneira como você entra em um ambiente, o tom da sua voz quando está sob pressão, a forma como você trata o garçom, como reage a uma crítica, como muda o olhar quando é contrariado. São nesses detalhes que ela enxerga quem você é de verdade. Muitos homens ainda acham que o que conquista uma mulher é o que dizem ou mostram. Mas a verdade é que as mulheres se conectam com o que você emana sem perceber, com os sinais sutis, com os gestos quando você pensa que ninguém está olhando. É ali que está o seu real valor. A filosofia estoica nos ensina que não controlamos o que os outros percebem, apenas o que escolhemos ser. Epicteto diria: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E uma mulher atenta, que vive em um mundo onde precisa ser constantemente cautelosa, desenvolve uma percepção quase instintiva. Ela nota a insegurança camuflada de excesso de confiança. Ela nota a pressa disfarçada de empolgação. Ela nota quando você quer algo desesperadamente e quando está em paz consigo mesmo. Esses detalhes não são invisíveis para ela, pelo contrário, são sinais. E ela os lê o tempo todo. Você pode até estar bem vestido, pode até ter dinheiro, pode até ter boas intenções. Mas se a sua energia está tensa, se o seu comportamento revela carência, se você vive tentando provar que é um cara legal, ela vai sentir. É por isso que tantos homens entram em modo performa, tentando seguir fórmulas e frases prontas. Mas esquecem que o silêncio às vezes revela mais do que 1000 palavras. A sua calma pode ser mais sedutora do que qualquer elogio.
Marco Aurélio escreveu: a alma se colore com as cores dos seus pensamentos, e a mulher sente a cor da sua alma. Ela sente se você está inteiro ou quebrado por dentro, se está presente ou perdido em ansiedade. Por isso, o erro não está em não saber o que dizer, está em tentar esconder quem você realmente é. E esse é um problema muito mais profundo do que aparenta. Quanto mais você finge ser algo, mais você se distancia de si mesmo. E esse afastamento é sentido, não só pelas mulheres, mas por todos ao seu redor. Você quer se tornar mais atrativo? Comece limpando sua mente. Resolva o que está mal resolvido. Cure o que ainda te controla. Porque quando você está em paz, você transmite segurança. E quando você transmite segurança, você se torna magnético, sem esforço, sem técnica, sem precisar fingir. Essa é a terceira verdade. Não adianta treinar palavras se você não cuida da sua presença, porque no final não é o que você fala, é o que você vibra. A quarta verdade sobre as mulheres que ninguém te contou pode soar dura, mas também é libertadora. Mulheres não te devem amor, nem atenção, nem respeito. Nada é automático, tudo é consequência. Vivemos em uma época onde muitos homens cresceram acreditando que ser bonzinho é o suficiente, que se você for educado, carinhoso, prestativo, o mundo e as mulheres vão te retribuir. Mas essa mentalidade é perigosa, porque transforma relacionamentos em transações disfarçadas. Você já viu homens que se frustram dizendo: mas eu fiz tudo por ela, eu nunca tratei ela mal. Eu dei o meu melhor, e ela ainda assim me deixou. Sabe qual o problema? Esses homens estavam dando para receber, e esse é o erro fatal. Quando sua bondade tem expectativa, ela não é virtude, é moeda de troca. Sêneca dizia: o homem que espera recompensa por suas virtudes não é virtuoso, é ambicioso disfarçado. E é isso que muitas mulheres percebem, mesmo sem conseguir explicar, a presença de uma expectativa escondida. O que elas sentem é que sua gentileza não é genuína, que seu cuidado não é firme, é ansioso. O homem que chama de amor aquilo que no fundo é carência. A verdade que ninguém quer ouvir é esta: respeito não se exige, amor não se implora. Adoração não se conquista com gestos, mas com energia, com postura, com clareza de quem você é. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te afeta, a dor não é causada pela coisa em si, mas pelo julgamento que você faz dela. Ou seja, não é o comportamento da mulher que te destrói, é o valor que você atribui a ela acima de si mesmo. Muitos homens entregam o próprio eixo na mão de uma mulher e depois a culpam quando ela se afasta. Mas ela nunca pediu para ser seu centro. Ela queria ser sua parceira, não seu chão, sua companhia, não seu propósito. Essa é a verdade que poucos têm coragem de encarar. Ninguém é obrigado a te amar só porque você se esforça. O amor verdadeiro não é reação ao esforço, é reflexo da presença. E quando você entende isso, você para de viver na expectativa. Você para de medir tudo que dá. Você para de cobrar recompensas emocionais. Você age por integridade, não por resultado. E então, paradoxalmente, você se torna mais atrativo, porque você não precisa de ninguém para se sentir inteiro. E essa inteireza é irresistível. Essa é a quarta verdade. Você não conquista amor. Você se torna alguém que o amor reconhece. A quinta verdade sobre as mulheres que ninguém te contou é desconcertante. Muitas vezes, o que você chama de falta de interesse é apenas o reflexo da sua instabilidade emocional. Você já se perguntou por que, às vezes, tudo começa bem, ela demonstra interesse, parece envolvida e do nada esfria? A maioria dos homens interpreta isso como um jogo, mas nem sempre é. Muitas vezes, ela apenas sentiu que você não está inteiro, que algo em você se desorganizou por dentro.
e ela recuou instintivamente. As mulheres têm um radar afinado para detectar inconsistência emocional. Elas sentem quando você está tentando parecer mais do que realmente é. Sentem quando você quer dominar a conversa, não por presença, mas por medo de silêncio. Sentem quando você muda o tom, acelera o passo, se perde em ansiedade. Elas não dizem, elas só se afastam. E você chama isso de desinteresse, mas a verdade é mais profunda. Você perdeu o centro, perdeu o controle interno, e toda mulher sente quando um homem perde a si mesmo por causa dela. Os estoicos chamavam isso de apatia, não no sentido de apatia emocional, mas de domínio interno. A habilidade de permanecer calmo, íntegro, centrado, mesmo diante das paixões. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. E isso é o que diferencia o homem que atrai do homem que repele. O primeiro vive alinhado com seus princípios. O segundo é arrastado por impulsos. Você já esteve com uma mulher e, mesmo sem querer, começou a se sabotar? Mandou mensagens demais. Ficou ansioso por resposta. Interpretou silêncio como rejeição. Tentou consertar algo que nem estava quebrado? Esse é o reflexo da sua instabilidade, não dela. E cada vez que você age assim, ela sente que precisa recuar. Não porque te odeia, mas porque sente que você ainda não está pronto. O erro não está nela, está no que você representa quando perde o próprio eixo. E o mais perigoso, quanto mais você sente que ela está indo embora, mais você tenta controlar. E quanto mais você tenta controlar, mais você afasta. A mente estoica não busca controlar o externo. Ela busca domínio do interno. Você não precisa conquistar a mulher. Você precisa conquistar a si mesmo. Essa é a quinta verdade. Mulheres não se afastam de você. Elas se afastam do homem que você se torna quando está em desequilíbrio. A sexta verdade sobre as mulheres que ninguém te contou é simples, mas poucos conseguem enxergar. Mulheres testam você o tempo todo, e isso não é um problema. É uma oportunidade. Você já sentiu que de repente ela ficou mais fria? Que começou a provocar, questionar, criar conflitos pequenos, parecer instável? Muitos homens veem isso como sabotagem, joguinho ou drama. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um teste silencioso. Ela quer saber se você é quem diz ser, ou só está interpretando um papel. Ela quer saber se sua calma é verdadeira ou disfarçada. Se sua confiança é real ou só existe quando tudo está sob controle. Se você é um homem ou só mais um garoto reagindo ao ego ferido. Isso incomoda? Sim, mas é necessário. Porque a mulher, em sua natureza mais profunda, precisa se sentir segura. E segurança não tem a ver com força física, status ou aparência. Tem a ver com coerência emocional. Tem a ver com a sua capacidade de se manter inteiro, mesmo quando tudo ao redor se desorganiza. Marco Aurélio escreveu: a alma é mais forte quando permanece inabalável diante da adversidade. E isso se aplica aqui. Você não prova seu valor quando tudo está fácil. Você prova quando é testado, quando ela provoca e você responde com presença. Quando ela se fecha e você não entra em pânico. Quando ela desafia e você não reage, você observa. Sabe o que afasta uma mulher mais rápido do que um erro? É a reação exagerada. É a insegurança que se disfarça de agressividade. É o medo de perder que vira necessidade de controle. É o ego que grita ao invés do homem que respira. O teste dela não é o problema. O seu despreparo emocional é. E enquanto você continuar esperando que ela nunca mude de humor, nunca desafie, nunca desequilibre, você vai viver frustrado. Porque a mulher é movimento, é fluxo, é intensidade. E o homem que atrai não é o que tenta pará-la, é o que permanece firme enquanto tudo ao redor muda. Essa é a sexta verdade. As mulheres vão te testar. E cada teste é uma chance de provar que você é de verdade.
A sétima verdade sobre as mulheres que ninguém te contou é brutal. Elas não querem que você seja perfeito, mas exigem que você seja verdadeiro. E essa verdade é ignorada por milhares de homens todos os dias. Homens que tentam impressionar, que criam uma versão editada de si mesmos, que escondem suas fraquezas, aumentam suas vitórias, moldam sua personalidade para agradar. Mas aqui está o problema. O falso sempre será percebido. Mesmo que você saiba o que dizer, como agir, como parecer um alfa, ela vai perceber o vazio, não pelo que você faz, mas pelo que você tenta esconder. Mulheres não se apaixonam por homens perfeitos. Se apaixonam por homens que têm coragem de serem quem são. Homens que mostram vulnerabilidade sem vergonha. Homens que erram, mas assumem. Que não tentam fingir maturidade. Eles a vivem. Os antigos estoicos falavam sobre autenticidade moral. Sêneca dizia: a maior riqueza é viver de acordo com a própria natureza. E isso é o que falta hoje em muitos homens, a coragem de viver em verdade. Você sabe qual é o verdadeiro problema? É quando você tenta ser um cara legal para agradar e se perde de si mesmo no processo. É quando você esconde o que pensa por medo de rejeição. É quando você sorri por fora, mas sente raiva por dentro. É quando você aceita tudo, esperando ser amado, e no final é ignorado. Não porque você foi bom demais, mas porque você não foi real o suficiente. A verdade atrai, a mentira afasta. E a mentira não precisa ser falada, basta sentir que você está atuando. Mulheres percebem isso, elas não dizem, mas sentem. Quer ser lembrado? Seja você mesmo, sem pedir desculpas por isso, sem tentar provar valor, sem precisar da aprovação dela para existir. Porque a mulher certa vai te respeitar não pela perfeição que você demonstra, mas pela verdade que você sustenta. Essa é a sétima verdade. As mulheres não querem um herói de mentira. Elas querem um homem inteiro. A oitava verdade sobre as mulheres que ninguém te contou é algo que pode te chocar. As mulheres sabem quando você não confia nelas. E isso pode ser fatal. Sim, é isso mesmo. O que muitas vezes você considera proteção ou cuidado excessivo pode, na verdade, ser uma barreira. A verdade é que as mulheres não querem ser tratadas como se fossem frágeis. Elas sabem quando você está agindo por medo e não por confiança. E em vez de sentirem segurança, elas sentem o peso da desconfiança. A confiança não é apenas a base de um relacionamento saudável. Ela é o que permite que o vínculo cresça. E quando você demonstra insegurança, duvidando das intenções dela ou tentando controlá-la, o que você está dizendo é: eu não confio em você. A confiança no outro só é possível quando você tem confiança em si mesmo. Um homem inseguro, que tem medo de perder, acaba sufocando aquilo que ele mais valoriza. E as mulheres, mais do que nunca, buscam liberdade. Liberdade para ser elas mesmas, sem a pressão de uma vigilância constante. Isso é o que os estoicos chamam de autossuficiência. Não se trata de ser emocionalmente distante ou indiferente, mas de estar em equilíbrio dentro de si. Epicteto disse: a liberdade não está na ausência de restrições, mas na maneira como reagimos a elas. E essa é a chave. A mulher precisa sentir que ela é livre para ser quem é ao seu lado. Quando você a trata como uma caixa de vidro, você a coloca em uma prisão emocional. Você pode estar pensando: mas eu a amo, quero protegê-la. Entenda isso. O amor não precisa de controle. O amor verdadeiro é aquele que liberta. Você pode se preocupar com ela, mas a forma como você expressa essa preocupação precisa ser com confiança, não com medo. Quando você deixa que a insegurança tome conta, você cria distância. E é um tipo de distância invisível, mas extremamente real.
Ela sente que, no fundo, você não acredita nela, e se ela perceber isso, a confiança se esvai. Por isso, o segredo está em cultivar uma autoconfiança sólida e, acima de tudo, confiar nela, mesmo quando não houver uma garantia, porque a mulher não quer ser sua preocupação, ela quer ser sua parceira. Essa é a 8ª verdade. Mulheres não querem ser controladas pela sua insegurança. Elas querem sentir que você confia nelas, como um igual. A 9ª verdade sobre as mulheres que ninguém te contou é algo que vai desafiar sua visão de relacionamento. As mulheres não buscam soluções, elas buscam compreensão. Isso pode ser difícil de entender se você sempre pensou que o papel de um homem é resolver os problemas dela. A sociedade diz que um homem forte é aquele que corrige, que conserta, que encontra respostas. Mas a realidade é bem diferente. Quando uma mulher compartilha suas dificuldades com você, ela não quer um conselheiro, ela não quer um herói que aparece com soluções rápidas para tudo. Ela quer alguém que simplesmente ouça, que esteja presente, que entenda sem tentar corrigir. E isso é algo que muitos homens falham em perceber. No fundo, ela não quer que você lhe diga o que fazer ou que tire o peso das situações dela. Ela quer alguém que se coloque ao lado dela, que mostre empatia, que compreenda o que ela está sentindo. É como se ela estivesse dizendo: eu não preciso que você me salve, eu só preciso que você me entenda. Sabe o que isso tem a ver com a filosofia estoica? A aceitação da realidade. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar os sentimentos dos outros e que nossa verdadeira força está em como lidamos com o que nos é apresentado. Sêneca dizia: aquele que é sábio não se abala com os ventos da adversidade, mas busca paz dentro de si. E é exatamente isso que ela precisa de você. Não uma tempestade de soluções, mas um porto seguro. Quando ela fala sobre o que está acontecendo, ela quer sua presença calma e atenta, não um discurso sobre o que fazer ou como consertar tudo. Esse é o erro mais comum que os homens cometem. Ao tentar resolver, eles criam ainda mais pressão. Porque, em vez de ouvir, eles tentam se tornar a resposta para o problema dela. Agora, isso não significa que você deva ser passivo ou indiferente. Significa que você deve ser proativo na escuta, deve praticar a arte da presença. Em vez de correr para dar soluções, talvez o maior gesto de apoio que você pode oferecer é o silêncio e a habilidade de apenas ouvir. Ela não quer ser consertada, ela quer ser compreendida. E a verdadeira compreensão é um ato de conexão, não de resolução. Essa é a 9ª verdade. As mulheres não querem que você resolva todos os problemas dela. Elas querem que você as compreenda e as apoie com sua presença. A 10ª e última verdade sobre as mulheres que ninguém te contou é, sem dúvida, a mais transformadora. Elas buscam evolução, não perfeição. Muitos homens pensam que precisam ser impecáveis, sem falhas, sempre prontos para qualquer coisa que a vida jogue no caminho. Mas a realidade é bem diferente. Mulheres não buscam um homem perfeito, sem defeitos. Elas buscam um homem que esteja em constante evolução. Elas querem um parceiro que esteja disposto a crescer, aprender e melhorar a cada dia. Que não tenha medo de mudar e adaptar-se, porque sabe que isso é parte da jornada. E aqui está o segredo: a perfeição é uma ilusão. Ninguém é perfeito, mas todos têm potencial para evoluir. O que uma mulher realmente aprecia é quando um homem assume suas falhas, aprende com seus erros e busca se tornar a melhor versão de si mesmo. Ela quer alguém com quem possa caminhar em direção ao crescimento mútuo, que a inspire a melhorar, não alguém que se ache pronto ou perfeito. Os estoicos falavam sobre a virtude e a importância de ser uma pessoa em constante evolução, buscando sempre a sabedoria e o autodesenvolvimento. Epicteto, em particular,
nos ensinava que o progresso nunca é linear, mas que a busca pela excelência é o que realmente importa. E é isso que ela quer ver em você, a vontade de melhorar, não a presunção de já ter chegado lá. A verdade é que a mulher certa vai se apaixonar por sua jornada e não por sua chegada. Ela vai admirar o homem que está disposto a se transformar, que não tem medo de mostrar seus erros, mas também não se permite ficar preso a eles. Por isso, a perfeição não é o que ela procura. Ela quer alguém que evolua ao lado dela, que enfrente os desafios da vida com coragem e que, acima de tudo, esteja disposto a crescer juntos. Essa é a 10ª e última verdade. As mulheres não querem um homem perfeito, elas querem alguém que evolua ao seu lado e que nunca pare de melhorar. E você, já percebeu como a evolução pessoal pode transformar seu relacionamento? Comente abaixo o que você acha dessa jornada ao lado de alguém que está sempre crescendo.